E aí, pessoal, então voltei, continuando a revisão para o reforço. Eu tinha parado na questão 3 da escada, aproximadamente 7,14 metros. Vamos para a questão 4, talvez a mais demorada, que vai cair uma dessa na prova também, lógico. Você tem um triângulo retângulo. Por que eu sei que aqui é um ângulo de 90 graus? É um triângulo retângulo. E aqui, ó, tem um ângulo de 60 graus. Ele pergunta como calcular o A e o B. Primeira coisa é colocar os nomes. Se é um triângulo retângulo, tem que colocar os nomes. O que eu falei onde esse ângulo de 90 aponta? Não é o maior lado do triângulo? O maior lado é chamado de quê? De hipotenusa. E os outros dois não são catetos? Eu acabei de falar na última questão da escada. Então aqui é cateto e aqui é cateto. Só que aqui tem um nominho a mais. Esse cateto, esse lado, ele não está o oposto na frente dos 60 graus? Então ele é cateto oposto. Cateto oposto. E esse que sobrou é cateto adjacente. Brincadeira com esse som. Nossa Senhora. Oh, meu Deus, vamos lá. Então vamos lá. O maior lado é hipotenusa, esse aqui é cateto e cateto. Mas quem é o oposto? O oposto é que está na frente do ângulo de 60. Então, esse aqui, que é 12 raiz de 3, é o oposto. E esse B é o adjacente. Como que eu faço para calcular o A? Então, vamos fazer o cálculo do A, do ângulo A. Para calcular, deixa eu escrever aqui, ó, o cálculo do ângulo A. E depois nós vamos fazer separado o cálculo do ângulo B. Tem que fazer separado, porque senão não tem como não, viu? Tem que fazer separado. Deixa eu organizar aqui para você aqui. Beleza. Então eu quero só o A, você vai esquecer o B. É como se não tivesse esse B aqui, ó. Eu quero só o A. Não tem esse B aqui. Então eu quero só o A. O A, nesse caso, é hipotenusa, não é? E o que eu tenho aqui? Cateto oposto. Aí você tem três fórmulas dessa matéria que chama trigonometria no triângulo retângulo, que nós vimos aí, né? Pode olhar no seu caderno. Trigonometria no triângulo retângulo são três fórmulas, a do seno, a do cosseno e da tangente. E eu coloquei as fórmulas aqui para você, porque você vai precisar para fazer aqui essa questão junto comigo e lá na prova você vai precisar delas. Será que eu vou ter que utilizar, então, o seno de 60, que é essa fórmula, que é cateto oposto sobre hipotenusa? Será que eu vou ter que utilizar o cosseno de 60, que é cateto adjacente sobre hipotenusa? Ou tangente de 60, que é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, é uma dessas três fórmulas que você vai usar para achar o A. Se eu quero o A, tampa o B, porque senão ele vai te atrapalhar. Finge que ele nem existe. Só existe aqui o cateto oposto e hipotenusa. Nessas três fórmulas, qual é o que tem cateto oposto e hipotenusa? Aqui é cateto adjacente. Não é. Aqui é cateto oposto e hipotenusa. Opa, eu vou usar essa fórmula. Certo? Aqui, por que não é a tangente? Aqui é o cateto oposto, mas o cateto adjacente. O cateto adjacente aqui eu tampei. Então ele não entra nesse cálculo. Então eu não tenho cateto adjacente. Tudo bem? Então eu tenho, né, o cateto oposto e eu quero a hipotenusa. Concorda que é o seno de 60? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu vou calcular seno de 60, que é igual a cateto oposto. O oposto, né, 12 raiz de 3, barra. Quem é a hipotenusa? É o A que ele quer. Beleza? Agora presta atenção. Eu tenho que olhar lá na tabela, essa tabela aqui, ó. Quanto que vale seno de 60? Aqui na tabela. Você tem ela no caderno. Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Seno de 60. Eu vou jogar raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá. Raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. O seno de 60, que é isso aqui, é igual a 12 raiz de 3 sobre A. Agora você vai multiplicar cruzado, pessoal. Raiz de 3 vezes A vai ficar raiz de 3 vezes A. E 2 vezes 12 vai dar 24 raiz de 3. Multipliquei cruzado.
Esse raiz de 3 não está multiplicando? Passa dividindo. Então fica A igual a 24 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Eu posso cortar as duas raízes de 3. Então sobrou que A vale quanto? 24. Eu já achei o valor do A. Através do seno de 60. Através da fórmula. Através dessa fórmula. E através da tabela. Então você precisa ter as 3 fórmulas e a tabela na prova, tá? Você tem aí anotado no seu caderno. Agora, como que eu faço para achar o B? Pessoal, para achar o B, você tem 2 caminhos. Ou você tampa aqui o A, eu quero o B agora. Então o A e você esquece do A. Ó. Então vamos lá. Tem outro caminho, mas eu não vou nem comentar não. Esquece do A. Que o A eu já sei que é 24, eu poderia usar ele. Mas vamos tampar o A, como se não tivesse esse A aqui. Ó. Então observa o que eu tenho agora na figura. Eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, não é? Oposto e adjacente. É o seno, oposto e hipotenusa não, adjacente e hipotenusa não, porque eu tampei a hipotenusa. Mas dá uma olhada nessa terceira fórmula aqui, ó, a tangente. Não é, eu não preciso, não é do oposto e do adjacente? Oposto e adjacente, eu vou usar essa fórmula, tangente. Tangente de 60. Tudo bem? Tangente de 60, pessoal. Tangente de 60. Tangente de 60 não é cateto oposto, que nesse caso 12 raiz de 3, sobre cateto adjacente, que nesse caso não é o B? Então é isso aqui, ó. Tangente de 60 é cateto oposto, 12 raiz de 3, sobre cateto adjacente, que é o B que eu quero. Você olha na tabela e vê a tangente de 60. Olhando aqui na tabela a tangente de 60, pessoal, tangente de 60, raiz de 3. Tangente de 60, eu jogo raiz de 3. Então eu tenho aqui que é raiz de 3. Como é uma fração, eu vou colocar sobre 1. Que é igual isso aqui, ó. 12, não é? Raiz de 3 sobre B. O que eu vou fazer agora? Multiplicar cruzado. Raiz de 3 vezes B vai dar raiz de 3B vezes B. 1 vezes 12 vai dar 12 raiz de 3. Esse raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então fica 12 raiz de 3 sobre raiz de 3. O que eu faço com raiz de 3 e raiz de 3? Corta. Qual é o valor do B? 12. Pronto. O valor do A é 24 e o valor do B é 12. O valor do B é 12 e o valor do A é 24. Acabou a questão. Difícil demais, mas está aí a questão resolvida. Você assiste 2, 3 vezes porque tem uma dessa na prova, tá bom? Só que lá na prova, eu pedi só um dos lados. Aqui eu já estou fazendo 2 para te ajudar. Lá na prova eu pedi só um dos lados. Só um, só uma letra, tá? Então vamos lá, questão 5. Vamos lá. Questão 5 é uma questão fácil. É uma questão da prova Brasil que eu já expliquei. Uma confecção produziu 400 biquínis. Então eu tenho uma fábrica de biquínis, 400 biquínis. Só que deu um probleminha, ó. Desses biquínis, 50 estão com defeito. Muita coisa. Deu um problema lá na máquina e 50 saiu com defeito. Olha o que o exercício pede. Qual é a porcentagem do total de biquínis? Qual é a porcentagem desses 400? Qual é a porcentagem do total de biquínis produzidos que apresentou sem defeito? Sem defeito. Então, peraí, pessoal. Sem defeito. Então, peraí. Eu sei com defeito. Eu vou calcular a porcentagem com defeito. Tudo bem? Com defeito. E depois eu vou subtrair de 100%. Então, peraí. A porcentagem com defeito, deixa eu escrever aqui. Com defeito, para a gente não esquecer. Não são 50 peças? Mas 50 peças em cima de qual total? Em cima de 400. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma fração. 50 por 400. Eu tenho que transformar essa fração para porcentagem. Caiu inclusive na prova. Eu vou simplificar isso aqui. Esse zero com esse zero. Eu vou simplificar isso aqui por 5. 5 por 5 dá 1. 40 por 5 dá 8.
eu vou transformar essa fração em uma porcentagem. Como que eu faço? Eu pego 1 e divido por 8. Pegando 1 e dividindo por 8, pessoal, vai dar 0,125. Vai dar 0,125. Aí, o que eu faço com esse valor? Eu multiplico por 100, que vai dar 12,5%. Tá certo? 12,5%. Então, onde eu achei esse valor? Você pega 1 e divide por 8, vai dar 0,25. O valor 0,25, 0,125, você multiplica por 100, que aí dá 12,5%. Só que isso aqui, pessoal, é com defeito. Ele pediu sem defeito. Então, sem defeito, como que você vai fazer? Você vai pegar, vou até mudar de cor aqui, ó. Você vai pegar 100%. 100% é que se não tivesse defeito nenhum. E subtrair os que deu com defeito. Defeito não foi 12,5%? Pronto, eu vou subtrair isso aqui, ó, 100 menos 12,5. E 100 menos 2,5, pessoal, vai dar 87,5%. Então tá aqui a questão. Então, qual é a porcentagem sem defeito? A porcentagem sem defeito é 87,5%, beleza? Então tá aí. Se ele tivesse perguntado a porcentagem com defeito, a porcentagem com defeito é 12,5%. Mas ele perguntou sem defeito, é só subtrair 100 menos 12,5, que dá 87,5. Ok, próxima questão. É uma regra de 3, de novo. Observa, Marta verificou que 3 quilos de carne custavam R$90. Então você concorda que as grandezas são quilo de carne e dinheiro? E 3 quilos de carne, ela pagou R$90. Caríssimo. Mas é isso aí, né? Tá muito caro mesmo. Só que ela comprou 5 quilos da mesma carne. Calcule quanto que ela irá pagar. Ela comprou 5 quilos. Quanto que ela vai pagar? Ela vai pagar mais do que 90, lógico. Concorda? Concorda que esse xizinho aqui vai dar mais do que 90? Sim. Se vai dar mais, aqui não é o maior valor do que 3? Sim. Eu subi a quantidade de carne, vai subir o dinheiro. São grandezas diretas. Se são grandezas diretas, não precisa inverter igual aquela da velocidade. Já está pronto. Então você vai armar um esquema aqui. Você vai colocar, ó, eu vou puxar uma setinha aqui. Aí você vai colocar assim para mim aqui assim, ó. Já está pronto. 3/5, que é igual a 90/x. E vai multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, fica assim, ó, 3x, 3x. 90 vezes 5 dá quanto? 450, que eu já fiz aqui. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. 450 dividido para 3. 450 dividido para 3, aqui é a resposta. Já fiz aqui, ó, dá R$150. Então, peraí. Se ela comprar 3 quilos, ela paga R$90. E se ela comprar 5 quilos, ela paga R$150. Resposta da questão. Beleza? Também uma questão da Prova Brasil, que vai cair na sua prova agora de reforço. E para finalizar, a última questão de uma equação do segundo grau. Pessoal, equação do segundo grau, você vai utilizar a fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um matemático que descobriu como resolver uma equação do segundo grau, utilizando essa fórmula. É a mesma fórmula, tá? Eu só separei o delta aqui, ó. Esse aqui é o delta, esse triângulozinho é um delta. A gente tem que calcular esse delta primeiro para depois jogar na forma de Bhaskara, tá? Mas é uma fórmula só. Então, a primeira coisa, quem é o valor do A? O valor do A é o número que acompanha o x², nesse caso é 1. Qual é o valor do B? O B é o segundo número, que nesse caso acompanha o x aqui, nesse caso é -1. Se não apareceu, é 1, né, pessoal? E o C, pessoal, é esse termo que está sozinho aqui, ó. Então, A é 1, B é -1 e o C é -20. Vamos calcular o delta? O delta, pessoal, como eu falei aqui, ó, é b² menos 4 vezes A vezes C. Quem é o B nesse caso? -1 ao quadrado, então fica -1 ao quadrado, menos a fórmula 4 vezes A vezes C. 4 vezes A
que é 1, vezes C, que é menos 20. Vou colocar um parênteses porque ele é negativo. Então, vamos calcular esse delta. 1 menos 1 ao quadrado dá mais 1. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 20 dá 80. 80 mais 1, delta é 81. Pronto. Agora nós vamos jogar aqui dentro. Olha que jeito que fica. Deixa eu passar uma setinha, um risquinho aqui para ficar organizado, porque o espaço está pouco. Não é essa a fórmula? Então vai ficar assim, ó. Eu vou até mudar de cor. Vai ficar assim, ó. X igual. X igual. Não é menos B? Então fica menos. Quem é o valor do B? Menos 1. Só que não tem como deixar menos junto e colocar um parênteses. Não está mais ou menos a raiz do delta? Mais ou menos a raiz do delta, que é a raiz de 81. Sobre 2 vezes A. 2 vezes 1. Quanto que deu a forma de Bhaskara? Menos com menos, mais 1. Qual é a raiz quadrada de 81? É uma raiz exata, 9, porque 9 vezes 9 é 81. 2 vezes 1, 2. Aqui eu vou calcular as duas raízes. O x' e o x duas linhas, tá bom? O x', pessoal, é 1 mais 9, que dá 10, dividido por 2. Então, 1 mais 9 é 10, dividido por 2, aqui é a resposta da primeira, 5. E o x duas linhas é 1 menos 9, que é esse menos. Você tem que olhar o mais 9 e depois o menos 9. 1 menos 9 não dá menos 8? Menos 8 dividido por 2. E menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então tá aí as duas respostas. Porque é uma equação do segundo grau e eu vou ter duas raízes. Quais são as raízes? 5 e menos 4. Então, conjunto de solução, você coloca aqui as respostas, 5 e menos 4. Tá bom? Tanto faz a ordem, menos 4, 5, tanto faz. Tudo bem? Então, para resolver essa equação do segundo grau, eu utilizei a forma de Bhaskara. Pessoal, terminamos aqui a revisão. Tá certo? Terminamos aqui a revisão. Então, o que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer, pessoal? Como eu já falei, são 7 questões e na prova tá tudo isso aqui que eu expliquei, tudo tá lá na prova. Assistam 2, 3 vezes cada vídeo. São 2 vídeos que eu vou encaminhar na minha próxima aula. Aí você vai assistir e depois, no outro momento, nós vamos fazer a prova. Certinho, pessoal? Então, eu vou focar direitinho aqui. Está feita a revisão. Agora é com vocês. E até mais.